nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos fazendo esta caminhada da Semana Santa e vamos vendo que antes da hora de Jesus, de sua morte na cruz, muitas realidades demonstram aquilo que as pessoas trazem em seus corações, até mesmo os discípulos que eram mais próximos de Jesus. Vemos que há no coração do ser humano a possibilidade da traição, da negação, do abandono, e tudo isto Jesus sofreu. Vamos ouvir este evangelho que demonstram estas realidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo,
o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que hoje nos foi proclamado nos traz um pouco destas realidades presentes nos corações humanos. Vimos que, estando à mesa, durante a última ceia, Jesus declara: um de vós me entregará. Essa frase trouxe muita inquietação aos discípulos, pois da forma como Jesus se expressou, poderia ser qualquer um deles. Um de vós há de me entregar. Entreolhando-se, se perguntavam: quem será? Qual de nós irá trair? Vejam que eles não tinham uma certeza de como as coisas se dariam. A fraqueza que eles tinham, a falta de compreensão, os fazia entender que qualquer um deles poderia entregar o Mestre. É a falta da consciência clara daquilo que estavam realizando. A pedido de Simão Pedro, o discípulo que Jesus amava pergunta-lhe: quem é, Senhor? A resposta de Jesus: é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Sugere que seja alguém que come do mesmo pão. Sugere alguém que esteja em comunhão com eles. Nós não colocamos à nossa mesa pessoas com quem não tenhamos comunhão, amizade, parentesco. Rarissimamente nós pedimos que se sentem à mesa conosco pessoas que não façam parte da nossa convivência. No entanto, Jesus, sabendo, claro, quem iria traí-lo, faz este gesto. Se nós falamos em comunhão à mesa, Judas rompe a comunhão presente entre eles. O mal penetra em seu coração e a partir desse mal vem a traição. O que tens a fazer, faze-o depressa, diz Jesus. Além dessa traição de Judas, o Evangelho também relata a futura negação de Pedro. Essa traição e essa negação revelam a consciência de Jesus em relação ao grupo de discípulos. Jesus conhecia particularmente cada um deles. Não havia, certamente, entre eles uma preparação para que suportassem as provações. Eles caminhavam com Jesus, aprenderam as coisas com Jesus, viram Jesus realizar todos os milagres, mas eram pessoas que não tinham ainda esta consciência clara e que talvez diante das provações cada um pegasse o seu rumo. Judas tinha ideais não muito compatíveis com as de Jesus. Pedro, por sua vez, tinha uma personalidade impulsiva, entusiasmado, mas na hora de defrontar-se com o perigo, torna-se reticente, recua diante dos perigos. É evidente que os demais discípulos tinham as mesmas inseguranças. O pânico na proximidade da hora de Jesus fez com que eles fugissem, deixando o Mestre
no mais total abandono. Isso quando nós ouvimos o relato da paixão, todo o processo, todo o julgamento, nós percebemos esta realidade. Jesus, portanto, foi traído, negado e abandonado pelos seus discípulos. Vamos, nesta terça-feira santa, pedir a Jesus para nos dar forças, para que consigamos permanecer com Ele na hora das provações, sem cairmos nós também na tentação de fuga. Às vezes, diante de alguns problemas, a nossa tendência é fugir. Não podemos fugir. Nas provações, nós precisamos ter a força, a coragem e permanecer com Jesus para enfrentarmos juntos as adversidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.